pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem aí, Lili? A gente espera que todo mundo esteja bem, que vocês estejam bem. Estamos com muita saudade e hoje a gente vai ter mais uma história. Vocês escutaram essa música? Que coisa mais linda! Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Olha que coisa mais linda! Quem se lembra da história de domingo passado? Você se lembra da história de domingo passado, Lili? A história de domingo passado, ela contou que Jacó, quem se lembra de Jacó? Jacó era aquele moço, irmão de Esaú, que eles brigaram, os dois irmãos, e ele foi embora, não é? Morar na casa do seu tio, o tio Labão. Só que o tio Labão morava muito longe e ele precisou dormir no meio do caminho. Ele ficou muito cansado, o caminho era muito longo e ele dormiu. Ele arrumou uma pedra, fez a pedra de travesseiro e dormiu. E quem se lembra do sonho de Jacó, Lili? Vamos lembrar do sonho de Jacó? É esse aqui, ó. Jacó, enquanto ele dormia, segura aqui, Lili. Segura esse aqui também, por aqui, ó. Ele sonhou com uma escada. Opa, a escada desmoronou. E ele sonhou com anjos. Fica em pé, filha. Sobe e desce. Os anjos subiam e desciam pela escada. Não é verdade? Os anjos subiam e desciam por aquela escada. Era uma escada muito alta que ia do chão da terra até o céu. E ele ouviu a voz de Deus vindo lá de cima e dizendo para Jacó: Jacó, meu filho, não tenha medo. Eu estou com você e vou cuidar de você. Eu te abençoo, meu filho, você e todos os seus descendentes. Eu prometo que esta terra será sua e você será muito abençoado. Então, quando Jacó acordou, ele orou e agradeceu a Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele não estava sozinho. Deus estava com ele, cuidando dele. E muito tempo se passou. Depois disso, Jacó casou e ele teve 12 filhos. Vejam só, o filho mais novo dele era José. E José era um menino muito bom. José era fiel a Deus. E por esse motivo, porque quando ele nasceu, Jacó já era muito velhinho, e porque José era um menino muito bom, Jacó gostava mais de José. Então ele resolveu dar um presente para o seu filho, uma capa, uma linda capa colorida. E José também teve sonhos, assim como seu pai. O seu pai Jacó sonhou com aquela escada e com aqueles anjos e com a voz de Deus conversando com ele. José também teve 2 sonhos. O primeiro, e ele contou para os seus irmãos. No primeiro sonho, ele sonhou com feixes de trigo, no qual o feixe dele, segura aqui, filha,
no qual o feixe de José ficava no meio e os feixes dos seus irmãos ao redor. E os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam diante do feixe de trigo dele. Olha só que estranho. Ele contou isso para os seus irmãos e os seus irmãos não gostaram de ouvir esse sonho, não. Mas não parou por aí. José teve mais um sonho. Ele sonhou que as estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. Vejam só que coisa! Ele contou esse sonho novamente para os seus irmãos e para o seu pai. Os seus irmãos não gostaram muito, mas o seu pai, Jacó, ficou pensando nessa história. Vamos ver? Eu vou ler na Bíblia para vocês. Vamos lá? A história de hoje se chama O Filho Predileto. Jacó foi morar com seu tio. Lá ele se casou e formou uma família. Ele teve 12 filhos. Um dos filhos de Jacó se chamava José. Quando José nasceu, Jacó já estava velho. Por isso, foi uma grande alegria para Jacó o nascimento de José. José se tornou seu filho predileto. Os irmãos mais velhos tinham muita inveja disso. Um dia, Jacó deu a José uma roupa muito bonita, toda colorida. Ah, que ciúme sentiram os irmãos de José! Além disso, José lhes contava uns sonhos que tinha. Um dia ele contou: eu sonhei que estávamos amarrando os molhos de trigo. O meu molho de trigo se levantou e o de vocês se curvaram diante do meu molho. Outra vez ele contou: sonhei que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Com muita raiva, seus irmãos perguntaram: você pensa que vai ser mais importante que nós? Pensa? Mas José não brigava, continuava a ser um filho obediente que amava muito a seu pai. E aí, pessoal, gostaram da história? É uma história muito legal essa, né? E eu vou mandar também umas atividades para vocês colorirem, para vocês recortarem e para vocês montarem a capa de José, tá bom? Também desenhos para colorir os sonhos que José teve. E no próximo domingo a gente continua com essa história. Vamos ver onde ela vai dar, não é mesmo? Então eu espero que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Deus e eu vou orar agora por vocês, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada pela vida de cada criança, de cada família que nos acompanha. Que o Senhor os abençoe e que eles cresçam, Senhor, não apenas em estatura, mas também em sabedoria diante dos teus olhos, Pai, e que eles se tornem grandes aos teus olhos e grandes aos olhos da humanidade, Senhor. Esse é o meu desejo e eu os abençoo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau! Quando a gente crê.